Quer aprender como animar a logo oficial da Copa do Mundo de 2026? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. Fala meu povo, tudo em paz? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como animar a logo oficial da Copa do Mundo de 2026. Eu tenho aqui esse arquivo em Illustrator que eu vou deixar o link na descrição. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é converter aqui essas camadas para shapes aqui no After Effects. Então vamos selecionar aqui essas duas camadas, vamos aqui em Create e Create Shapes from Vector Layer. E aqui a gente já pode apagar essas duas camadas que foram criadas a partir dele. O próximo passo aqui é converter esses objetos para objetos 3D. Vamos aqui habilitar o objeto 3D deles. Pronto, agora eles estão em 3D. Vou desabilitar aqui essas duas camadas para que a gente consiga trabalhar aqui somente aqui com os ícones. E o primeiro passo aqui é criar um extrude aqui dos nossos números. Para a gente conseguir visualizar melhor, vamos aqui nas visualizações e vamos mudar de uma view para duas views. E aí, aqui, a gente vai selecionar aqui em topo, para a gente conseguir visualizar melhor. Vamos aqui selecionar o primeiro número e vamos abrir aqui as opções. Vamos aqui em Geometric Options e aqui em Extrude vamos colocar em 80. Vamos fazer aqui embaixo a mesma coisa. Aqui em Geometric Options vamos copiar, Ctrl C, e vamos colar aqui no 6. Agora aqui vamos selecionar os dois, apertar em Ctrl D para duplicar, para a gente fazer as outras cores, e vamos puxar aqui neste eixo para trás, até mais ou menos o limite do número branco. E agora aqui em Fill, vamos mudar aqui para verde, essa camada de trás. Pronto, agora vamos em Ctrl D novamente, puxar aqui para cima. Vamos novamente afastar aqui até o limite da nossa camada. Essa daqui vai ser a azul. Ctrl D novamente, puxar novamente aqui. E aqui vai ser o vermelho. Eu recomendo aqui vocês fazerem esse processo de puxar a camada para trás com o Shift pressionado, porque aí ele vai ter mais precisão para não sair do local. Vou colocar aqui em Custom View e vou aqui com o C pressionado, eu vou aqui rotacionar a nossa câmera para ver como está ficando. E um macete aqui, para que a logo ela seja revelada com transparência, é a gente criar mais uma camada aqui. Vamos pegar aqui com o Ctrl D, vamos duplicar e vamos puxar aqui para cima. E nessa camada a gente vai colocar ela em preto. Aqui em Material Options, vamos colocar aqui o Extrude de 2. Agora vamos puxar aqui até ela cobrir aqui totalmente a camada. Pronto, aqui a gente já desenvolveu todas as cores. Agora vamos voltar aqui para uma visualização e agora vamos criar uma câmera 3D. Com o segundo botão do mouse em New, em Câmera. A gente vai deixar aqui o Focal Length em 150. Ok? E agora vamos criar aqui um objeto nulo para fazer a rotação aqui dos nossos objetos. E agora vamos ativar aqui o 3D do nosso objeto nulo. Vamos aqui novamente em duas visualizações e vamos colocar aqui em topo. E agora com o Y, vamos clicar aqui em Y para a gente escolher aqui o ponto de ancoragem. Aí vamos agora puxar aqui para o meio dos nossos números, para ele fazer a rotação a partir do meio. Então pronto, agora aqui a gente já pode voltar para uma visualização. Vamos selecionar aqui todas as camadas, todos os shapes, e aqui vamos parentar com o nosso objeto nulo. Vamos pressionar aqui R, e aqui no eixo Y, a gente já consegue ver aqui todas as camadas alinhadas. Agora vamos aqui criar um keyframe, e aqui será a posição final da nossa animação. Então a gente vai puxar aqui para mais ou menos 2 segundos, e vamos rotacionar aqui em 180. Vamos selecionar aqui esses keyframes, apertar em F9, e aqui no gráfico editor, selecionar aqui, vamos puxar aqui até mais ou menos 70%, e vamos puxar aqui também até 70%. E aí ele vai fazer essa rotação. Pronto, aqui a gente já fez essa animação inicial. Agora a gente precisa criar aquele corte para que ele gire separadamente as partes. Então o que a gente precisa fazer agora? Vamos deixar aqui de fora só aqui o nome e a taça. Vamos puxar aqui para cima. E aqui embaixo vamos selecionar todas as camadas, a câmera e o objeto nulo. E vamos criar uma pré-composição. Vamos ajustar aqui a nossa composição em Ctrl K. Vamos colocar aqui 1920 por 1080, dá um OK. Vamos linkar aqui essas duas camadas da FIFA e da nossa taça para a nossa animação. Vamos diminuir aqui a nossa animação
para ficar mais ou menos desse tamanho. Agora já podemos desativar essas camadas. E agora vamos criar máscaras para que fiquem separados aqui os nossos movimentos. Vamos aqui no retângulo e vamos selecionar aqui mais ou menos até esse primeiro corte aqui. Muito importante antes de duplicar. Vamos abrir aqui máscaras, né? Depois de ter criado a máscara. E aqui em Max Extension, vamos colocar em 1 para ela criar aqui uma extensão e não ficar os cortes na nossa camada final. Agora vamos apertar em Ctrl D para duplicar. Vamos clicar 2 vezes aqui na borda da nossa máscara e vamos puxar aqui até o segundo corte. Novamente, Ctrl D, clicar na máscara 2 vezes e descer para o outro corte. Pronto, a gente ainda não consegue ver. O que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar velocidades diferentes aqui para a gente conseguir ver o efeito. Então agora vamos selecionar de cima para baixo as camadas e vamos apertar em Ctrl Alt, vai aparecer aqui esse ícone e aí vamos arrastar aqui que vão colocar as velocidades diferentes que os elementos vão aparecendo em forma de sequência. Pronto, e aí a nossa animação inicial já foi criada. Eu peguei aqui essa imagem na internet como referência. Vamos aqui entrar na camada, né? Vamos copiar aqui esses dois elementos, Ctrl C, e vamos colar aqui nessa timeline principal. A gente pode desativar aqui agora o objeto 3D, que a gente não vai precisar. Vou mudar aqui a cor só para visualização. Vou colocar aqui por trás. Vou selecionar aqui os dois e clicar aqui para deixar a visualização somente deles. Agora a gente precisa aqui mudar o anchor point aqui desses dois objetos. Vamos aqui em Y e vamos puxar aqui o anchor point até aqui esse ponto de cima. Vamos clicar aqui também nesse outro elemento, vamos fazer a mesma coisa, só que agora vamos colocar aqui no ponto de baixo. Pronto. Agora vamos aqui desabilitar aqui essa visualização e agora vamos puxar esse objeto de cima até mais ou menos aqui a metade e vamos colar o objeto de baixo nele aqui até criar uma junção. Pronto. E aí a gente vai utilizar aqui a imagem como referência. Vamos selecionar aqui essas duas camadas e vamos apertar em S. Vamos colocar mais ou menos aqui o tamanho dessa primeira e agora vamos aqui em Fill e vamos selecionar o conta-gotas. Vamos aqui na primeira cor. Ok. Agora vamos aqui duplicar, Ctrl D, vamos puxar aqui para baixo e agora vamos aqui novamente em Fill. Vamos aqui nessa segunda cor. Ok. Vamos aumentar aqui em S. Fica à vontade também se você quiser pegar essa imagem e colocar aqui em cima e aumentar para que você tenha aqui uma base para ir montando essa imagem. E aí vamos repetindo esse processo até cobrir aqui toda a nossa tela. Duplica primeiro, puxa para baixo, troca a cor e depois aumenta na escala. E quando acabar aqui as cores, não tem problema, você pode repetir as cores até preencher aqui toda a tela. Aqui o meu já preencheu. Agora eu posso excluir aqui essa referência. E agora vamos criar aqui a movimentação. Então vamos selecionar aqui todos. E eu vou criar aqui a partir do plugin Animation Composer. Então a gente vem aqui em Window, Animation Composer. Eu vou deixar aqui o link na descrição sobre esse plugin. Então agora vamos aqui em Motion Presets e vamos procurar aqui por essa animação aqui, que ela tem essa elasticidade. Então vamos clicar 2 vezes com todas as camadas selecionadas e ainda aqui nessas configurações vamos aqui colocar a posição aqui em 00 para que ele parta do 0 e vamos aqui em Bounces, vamos colocar em 2. Pronto, ok. Agora já pode fechar aqui. E aí, ele já está fazendo aqui a aparição. Só que aí a gente precisa também começar essa animação depois aqui da primeira animação. Então vamos puxar aqui para depois aparecer aqui esse elemento. E agora aqui, como são pares, para a gente fazer aqui esse movimento, né? Ele ia ficar totalmente desalinhado. Então a gente precisa pré-compor os pares dessas animações. Então vamos selecionar aqui o primeiro, que é esse vermelho escuro. Ctrl Shift C, vamos deixar aqui nessa opção de Move All Attributes. Pode deixar aqui selecionado essa opção aqui de ajuste Composition Duration. Ok, e vamos fazer isso com todos os pares. E para vocês terem a certeza que vocês estão fazendo do par certo, pode selecionar os dois, apertar aqui, né, na visualização, tá só o laranja. Então pronto, agora podemos pré-compor. Feito isso, então a gente pode fazer aqui o ajuste agora da sequência. Então vamos selecionar o primeiro, né, esse vai aparecer primeiro,
e depois os outros. Então vamos selecionar o primeiro, com o Shift pressionado vamos pressionar o último, e agora Ctrl Alt e vamos arrastar aqui a timeline. Pronto, aqui já está um resultado muito bom. E aí fica à vontade para alterar como vocês quiserem, velocidade, enfim, é só fazer o mesmo processo. Tá gostando do conteúdo? Então já curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos habilitar aqui agora esse FIFA e vamos copiar aqui para essas animações aqui que a gente criou inicialmente. Vamos colar e vamos posicionar aqui no local dele. Agora vamos habilitar aqui o 3D dessa camada e vamos criar aqui um parent com essa camada aqui de baixo. Vamos identificar qual é e aqui vamos selecionar o FIFA e criar a camada 10. Então vamos criar aqui um parent com a camada 10. Agora, para ele não ficar assim falhando, vamos apertar aqui em P e puxar aqui um pouquinho o eixo Z para frente. Pronto, e aí ele já vai seguir aqui esse movimento. Vamos voltar aqui para a principal, podemos excluir essa camada aqui de cima. E agora vamos aqui para a animação da taça. Vamos copiar aqui a nossa taça. Aqui em Ctrl N vamos criar uma composição na vertical. Então vamos colocar aqui 1080 por 1920. Agora vamos colar aqui a nossa taça. E aqui agora, selecionar aqui essa ferramenta, vamos criar aqui um retângulo. E vamos aqui pegar cores aleatórias da introdução. Aqui a gente já tem uma cor, então vamos aqui em Ctrl D, duplicar. Vamos arrastar aqui até mais ou menos colar no primeiro elemento. Vamos aqui em Fio, conta-gotas e vamos selecionar outra cor. Vamos aqui novamente em Ctrl D, fazer o mesmo processo. Com o Shift pressionado vamos empurrar aqui, né? Vamos arrastar. Com a camada selecionada vamos aqui em Fio, conta-gotas. Vamos pegar uma nova cor e vamos fazer mais uma vez. Ctrl D e vamos selecionar aqui a cor. Já podemos excluir aqui a referência. E agora vamos criar aqui um objeto nulo e linkar aqui todas essas camadas a esse objeto nulo. Vamos aqui em New Object, vamos selecionar aqui todos os shapes e vamos linkar aqui ao nosso null. Ou simplesmente aqui com o meu script, o Workflow Master, vamos selecionar aqui todas essas camadas, vamos aqui em ferramentas, em criar objeto nulo. E ele automaticamente já cria o null e todas as partes das camadas selecionadas. Agora aqui com o objeto nulo, vamos aqui em P de Position, criar um keyframe em mais ou menos quase 1 minuto e vamos puxar aqui para depois da taça. E essa vai ser a movimentação. Puxar aqui um pouco mais para ficar mais rápido. E agora vamos pré-compor aqui o objeto nulo e aqui os shapes. Em Ctrl Shift C, OK. Agora vamos aqui em Track Math e vamos linkar aqui os nossos shapes com Track Math na nossa taça. E ele vai seguir aqui a forma da nossa taça. E agora para a gente fazer a revelação, vamos aqui duplicar a nossa taça, deixar ela por baixo dos nossos shapes e vamos criar aqui uma máscara aqui em Rectangle Tool ou em Q, vamos criar uma máscara e vamos mudar aqui de ADD para Subtract. E agora vamos aqui abrir aqui a nossa opção, vamos aqui em Mask Path, vamos criar um keyframe, que é um keyframe aqui e logo após os shapes passarem, vamos aqui dar 2 cliques e puxar aqui a nossa máscara. Puxar aqui um pouco para ficar sincronizado com o movimento da taça. E aqui ele já está sincronizado com o movimento. Os shapes passam com a forma aqui da nossa taça e com a máscara a gente consegue fazer aqui a revelação da nossa taça. Vamos clicar aqui em cima de Comp 1 com o segundo botão do mouse e vamos aqui em revelar composição no projeto. Vamos voltar aqui para a nossa animação inicial e vamos puxar aqui a nossa taça e colocar aqui na posição correta. Já podemos excluir aqui e aí agora eu vou colocar aqui, vou puxar aqui para o local que eu quero que ela apareça. E aí a gente consegue também criar esse efeito aqui com máscaras também na nossa taça. Então a gente vai fazer praticamente o mesmo processo. Com a taça selecionada vamos apertar em Q e selecionar aqui o corte. Vamos aqui abrir a nossa máscara e colocar aqui em Max Expansion em 1, Ctrl D, clicar 2 vezes nessa camada de cima, Ctrl D novamente, fazer o mesmo processo até o corte, Ctrl D novamente. E agora vamos selecionar aqui do primeiro corte ao último, Ctrl Alt e vamos arrastar aqui um pouco. E ele vai criar esse efeito aqui. Muito legal, né? E esse é o resultado final da nossa animação. Fique à vontade para implementar como você quiser. E para mais conteúdos como esse, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado
e até a próxima.